Fala, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre o homem segundo o coração de Deus, sobre o homem que o Senhor escolheu e que até hoje é considerado o homem segundo o seu coração. E eu creio que vocês já devem estar imaginando, né, que nós vamos falar sobre a vida de Davi. Sim, nós vamos falar sobre Davi. Davi, ele foi um homem tão pecador, assim como eu e como você. Mas ainda assim ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas que o Senhor o chamou, independente do seu pecado, independente do que ele fazia. Assim como o Senhor chamou a minha vida e chamou a tua vida, ele chamou a vida de Davi. Eu quero ler com vocês um texto que comprova isso. Esse texto se encontra lá em 1 Samuel 13,14, que diz: Mas agora o teu reino não subsistirá, e tu não seguirás governando. O Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração, e o designou líder do seu povo, porquanto tu não observastes o que Deus te havia determinado. O Senhor aqui, ele está tirando o trono de Saul e levantando um novo rei. Saul, ele tinha sido escolhido como rei, só que Saul, ele desagradou de certa forma o coração de Deus, e Samuel, ele foi e levou a palavra a Saul que o Senhor estava tirando o trono dele e que o Senhor estaria levantando um homem segundo o seu coração. E esse homem escolhido foi Davi. E Saul, ele perdeu o trono porque ele desagradou o coração de Deus. Davi também entristeceu o coração de Deus, assim como eu e você entristece, porque nós somos pecadores. Mas Davi tinha algo tão especial que nós precisamos aprender com ele, que era um coração sensível, um coração entregue ao Senhor. E toda vez que Davi pecava, Davi rasgava suas vestes, Davi se lançava na presença do Senhor. E a gente precisa aprender com Davi a se lançar na presença do Senhor, a se prostrar com o rosto em terra realmente, e orar e clamar ao Senhor, se arrepender dos nossos maus caminhos. E Davi foi escolhido por Deus, mesmo tendo errado tanto. Como eu falei, Davi se arrependia verdadeiramente. E a gente precisa aprender a se arrepender verdadeiramente dos nossos erros, dos nossos pecados, de tudo aquilo que nós fazemos que desagrada ao coração de Deus. Davi, ele foi um rei. Davi, ele foi realmente um homem segundo o coração de Deus. Mas por quê? Ele sabia realmente como colocar o seu coração diante do Senhor. Davi sendo consagrado, escolhido rei, mas Saul ainda estava no poder. E Davi, ele sabia que se ele arrancasse, né, se ele tirasse a vida de Saul, ele seria consagrado novo rei. Mas ainda assim, ele escolheu não tocar na vida de Saul. E ele diz na Bíblia: como poderei eu tocar no ungido do Senhor? Ele sabia que mesmo Saul tendo perdido o trono e ele sendo consagrado novo rei, ele não poderia tocar na vida de Saul enquanto Saul estivesse ali, porque Saul havia sido escolhido por Deus. E ele falou: vou deixar que o Senhor me levante. E muitas das vezes a gente não quer esperar o tempo de Deus. A gente precisa aprender a esperar o tempo de Deus, sabe? Davi, ele esperou o tempo do Senhor para ser consagrado rei. E muitas das vezes a gente quer adiantar os processos em nossas vidas. E a gente, assim como Davi, se a gente também deseja ser um homem segundo o coração de Deus, assim como Davi, a gente precisa aprender a esperar o tempo de Deus nas nossas vidas. Que a gente aprenda hoje a esperar que o Senhor faça com que as coisas aconteçam na nossa vida. E não que a gente tente adiantar os processos, sabe? Espera o tempo do Senhor na tua vida e eu tenho certeza que você vai viver os melhores dias da tua vida. Porque melhor é esperar o tempo do Senhor do que fazer no nosso próprio tempo. Eu tenho certeza que se você esperar o tempo de Deus na tua vida, você vai viver coisas inimagináveis, coisas que você nunca imaginou viver. Então que em nome de Jesus, você espere o tempo do Senhor na tua vida.
Amém.